Boa noite, veja no Jornal da Câmara de hoje. Com 17 votos favoráveis, vereadores revogam lei que concedeu área ao Cresci. Uma vitória importante porque em 2012 nós tivemos 2.300 assinaturas contrárias à concessão desta área ao Cresci. Passados-se 5 anos, o Cresci nada construiu, que era para a construção da sua sede, não o fez até o momento, então nós entramos com a revogação desta lei. O vereador elabora projeto de lei que regulamenta o aluguel social em Passo Fundo. Um benefício para pessoas que, porventura, tendo sua residência privada, a tenham devastada por fenômenos, por exemplo, catastróficos, façam com que elas percam a moradia, elas tenham a capacidade, por causa deste benefício, de virem a alugar um outro imóvel custeado aí pelo poder público. Sindicato dos Servidores Municipais reivindica a conversão de Vale Transporte em pecúnia. O Estado já paga os seus professores em auxílio transporte, outros municípios já instituíram o auxílio transporte. Diga de passagem que os nossos servidores também, que pertencem ao quadro geral, moram, às vezes, em locais bem distantes dos seus locais de trabalho. Agora, no canal da comunidade. O parlamento revogou com 17 votos favoráveis e 3 contrários uma lei que concedeu uma área ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Agora, se o prefeito apoiar a decisão, o terreno localizado no bairro Petrópolis retorna para o município. O projeto foi apresentado pelo vereador Patrick Cavalcante através da mesa diretora. De acordo com o parlamentar, em 2012 o Legislativo errou ao destinar uma área com 700 metros quadrados para a iniciativa privada. Na época, ele, o PMDBista Paulo Necli e a comunidade se manifestaram contra a concessão. Agora, a lei foi revogada com o apoio da maioria. Uma vitória importante porque em 2012 nós tivemos 2.300 assinaturas contrárias à concessão desta área ao Cresci. Passados-se 5 anos, o Cresci nada construiu, que era para a construção da sua sede, não o fez até o momento, então nós entramos com a revogação desta lei, solicitamos que os colegas assinassem conosco esse documento, esse projeto de lei. Nós tivemos 19 assinaturas favoráveis na apresentação do projeto e na votação hoje tivemos 17 votos favoráveis. E como o presidente não vota, eu não votei, mas sou o autor do projeto, devolvendo então esta área ao município. Inicialmente, a bancada do PDT solicitou o adiamento da votação, mas o pedido não foi acatado. Luiz Miguel Chais, líder da oposição, acredita que a Câmara poderia ter esperado o resultado de um processo que tramita na Justiça. Nós votamos contrário porque em 2012, quando esta área foi doado ao Cresci, eu estava na presidência. Não votei favorável, mas eu estava na presidência e sou favorável à doação para essa importante classe que é dos corretores de imóveis aqui de Passo Fundo. O que aconteceu foi que nós solicitamos à mesa diretora para que aguardasse o resultado de uma ação popular que está sob análise do Judiciário em Passo Fundo, para assim, após a decisão, essa Câmara votasse. Fomos voto vencido. Foi aprovado com 3 votos contrários, o meu voto, o do vereador Dalalana, que na época também votou favorável, e do vereador Patucci. Agora vamos aguardar a decisão do senhor prefeito. Entendo eu que essa decisão, esse pedido, teria que ter partido do Executivo para que a Câmara analisasse a revogação desse terreno. Então, vamos aguardar agora os embates judiciais que vão ocorrer logo ali na frente. Representantes do Conselho Regional de Corretores de Imóveis acompanharam a sessão plenária. Eles afirmam que o Cresci tem interesse em construir a sede da delegacia na Petrópolis, mas que a obra ainda não foi iniciada por questões legais e burocráticas. O Cresci não recebeu uma área de graça de ninguém. O Cresci apenas teve uma concessão de uso que vai até 2022 e até lá nós temos prazo não só para construir, como para ocupá-la. Então o Cresci agora vai avaliar essa decisão sobre o aspecto legal, porque nos pareceu a ilegalidade dessa decisão hoje. Foram, inclusive, nem discutida a matéria e teve já votos contrários muito bem sopesados e fundamentados. Então agora vamos aguardar uma avaliação do Cresci, vai ser feita uma reunião
o Cresci vai se manifestar nesse sentido. Mas o importante é o seguinte, o Cresci é da comunidade, o Cresci ele está inserido na sociedade e ele é do povo. Nós somos da sociedade, nós pertencemos à comunidade. Então, essas alegações que estão dizendo que o Cresci é uma entidade privada e que o Cresci é uma entidade rica, o Cresci é uma entidade como toda outra qualquer, como o AB, como o CREMERS, como a CRO. O Cresci congrega hoje aqui em Passo Fundo 6 mil pessoas, direta e indiretamente, e o Cresci ele é uma autarquia federal, ela é pública também. Então, ela não é corporativista, pelo contrário, ela é bem inserida na sociedade e nesse ponto que nós vamos lá ser feita a construção, nós traremos para lá, inclusive, os presidentes da Associação do Bairro São José e do Petrópolis, com uma área para eles ali, um espaço para eles, gratuitamente, construído por nós. Está nas mãos do prefeito, ver se ele sanciona ou se ele veta. Espero que ele sancione esse projeto de lei e que ali nós possamos colocar então equipamentos públicos, né? Isso fica a cargo do executivo, se ele vai ampliar o CAIS, se ele vai levar o CRAS, se ele vai construir bem. É uma área nobre, é a única área nobre que nós temos hoje pública na Avenida Brasil. É uma área de uma importância tão grande, eu nem falo da importância financeira, eu falo da função social desse equipamento. Então uma vitória muito grande, não do vereador Patrick, não da Câmara, mas sim da comunidade de Passo Fundo. Um trecho da Avenida Brasil ficará interrompido em meia pista até sábado. A rede de distribuição de água da Corsan está sendo substituída entre as ruas Saldanha Marinho e Coronel Camisão, no sentido centro-bairro Petrópolis. O local está sinalizado, indicando as opções de desvio. E no Câmara Mulher, que vai ao ar esta noite, Cláudia Tainá recebe a professora doutora em História Jaqueline Allert. Em pauta, as conquistas femininas. A partir do século XIX começam a ser mais presentes as reivindicações femininas no cenário da política, no cenário cultural e social. E a partir do século XX, aí, né, adentrando o século XX, elas se fortalecem. É muito difícil a gente pensar quais seriam as conquistas, qual é a conquista mais importante, ou quais seriam as conquistas mais importantes, porque elas foram se complementando, né? Num primeiro momento, o direito pelo voto, as sufragistas, no século XIX, aí, né? Depois, o direito pela igualdade das leis, pela possibilidade do acesso à educação. Então, todas essas conquistas, elas foram se complementando, né? Elas foram sendo construídas, né, em prol do alcance de uma igualdade que a gente ainda busca, que não está concretizada. E no próximo bloco nós retornamos com outras informações da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Cuidados que nós devemos ter com a eletricidade. Se você estiver em uma via pública e se deparar com fios de eletricidade, deve isolar o local, chamar uma equipe para que faça manutenção desse local sem jamais tocar nessa fiação. Também quando estiver limpando, várias ocorrências acontecem em andaimes, alguém trabalhando em alguma obra ou alguém limpando vidraças muito próximo à eletricidade. Se encostar nesses fios pode ser fatal, então devemos tomar muito cuidado. Em nossas residências também devemos ter muito cuidado, ainda mais agora chegando o inverno, onde vários aquecedores, ar-condicionado e tantos itens são ligados em nossa rede. Porém, jamais, às vezes não fazemos a manutenção devida para que possa ter uma carga suficiente para atender a demanda dentro da nossa residência. Também devemos ter cuidado à noite, desligar aqueles aparelhos que não são necessários durante a noite estar ligados. Tudo isso vai ajudar na segurança contra a energia elétrica.
Hoje foi o dia mais frio do ano e o inverno inicia oficialmente esta madrugada, a 1h24. A primeira semana da nova estação será de tempo seco e com temperatura em elevação gradativa. A mínima para amanhã será de 6 graus e a máxima não deve ultrapassar os 19. Já está tramitando no Legislativo o projeto que cria o aluguel social em Passo Fundo. A matéria é de iniciativa do vereador Matheus Wesp. O aluguel social é um recurso assistencial temporário destinado a atender em caráter urgente famílias que se encontram sem moradia. Nós temos diversos pontos na cidade que, seja pela dificuldade de escoamento das águas, seja pela falta de canalização de algumas partes que levam, claro, em circunstâncias drásticas, como por exemplo o excesso de chuvas dos últimos dias, à deteriorização das casas, das habitações. É evidente que a pessoa que perde a sua casa, ela muitas vezes pode pensar: não quero aluguel social, quero a minha casa de volta. Mas o objetivo do aluguel é tão somente possibilitar uma válvula de escape, uma medida de emergência que possibilitaria a pessoa que está desabrigada ter pelo menos um teto sobre sua cabeça. É até interessante observar, porque nós vamos discutir ainda o projeto de lei que contou até com o apoio para encaminhamento de todos os vereadores, embora, claro, ele vai ser posteriormente discutido e votado em plenário, mas que se, por exemplo, nós tivéssemos até hoje a medida da possibilidade de edição de medida provisória por parte do Executivo, que é um outro projeto até que protocolamos também neste mandato, nós teríamos a concessão, é claro, do aluguel social de modo imediato. Então, por exemplo, até já utilizo a oportunidade para explicar que, por exemplo, exatamente em casos em que ocorrem emergências e que o poder público não consegue se prevenir, enfim, são situações esporádicas da natureza, nesse caso, e esse é o objetivo do aluguel social, é conceder pelo menos um instrumento jurídico que torne toda essa dramatização que ocorre por falta das chuvas, enfim, e outros fenômenos climáticos que podem levar à destruição das residências, que os moradores pelo menos tenham atenuados esses resultados. Atualmente, o município utiliza a legislação estadual e federal para organizar o sistema. A família recebe um valor equivalente ao custo mensal de um aluguel popular. Um benefício para que pessoas que, porventura, tendo a sua residência privada, a tenham devastada por fenômenos, por exemplo, catastróficos, né, façam com que elas percam a moradia, elas têm a capacidade, por causa deste benefício, de virem a alugar um outro imóvel custeado aí pelo poder público. É, na verdade, um instituto que já está previsto na legislação estadual, também já está previsto na legislação federal. Eram, inclusive, os institutos que o município até então vinha utilizando, mas que, com a regulamentação específica do Poder Legislativo Municipal, vai dar, principalmente na consagração desses direitos fundamentais, a possibilidade de, porventura, não ocorrendo a implementação imediata por parte do Executivo, quando cumpridos os requisitos para a concessão do aluguel social, que os interessados postulem junto ao Poder Judiciário a implementação desses direitos. Quais são os requisitos para que o aluguel social seja implementado? A hipossuficiência, ou seja, a pessoa que solicitar o aluguel social tem que necessariamente ser uma pessoa de baixa renda, do contrário não teria sentido, é claro. Não pode possuir outros imóveis em seu nome, do contrário também é claro que mesmo na eventualidade de uma catástrofe que destruísse o seu imóvel, se ela possuísse um outro na qual ela pudesse buscar refúgio, também o aluguel seria desnecessário. Então o objetivo do aluguel é tão somente possibilitar que a pessoa que perca a sua moradia acabe tendo uma opção, é claro, para não ficar colocada, digamos assim, na rua. Para o vereador Matheus Wesp, é responsabilidade do poder público proteger as famílias que estão em situação de risco. Alguém poderia perguntar, mas por que regulamentar isso na esfera municipal? Por motivos bem simples. Primeiro, para demonstrar o objetivo e interesse específico do povo de Passo Fundo de regulamentar essa questão, lembrando, é claro, que ela limita que somente aqueles que já possuam propriedade privada façam gozo do benefício, ou seja, a pessoa que está ocupando, por exemplo, uma determinada área que não é sua, não poderá fazer uso do benefício, né?
De outro modo, se assim o fosse, é evidente que pessoas, por exemplo, que estão em barracas na beira do asfalto poderiam exigir, e isso colocaria, claro, o município numa situação calamitosa, não com as chuvas, mas nas contas, né? Porque não teria recursos para conceder, é claro, aluguel social a todo mundo. Então, o objetivo do aluguel é conceder exatamente aqueles contribuintes que possuindo a sua residência, que contribuem com o município pagando seu IPTU, numa eventualidade que possam ter, pelo menos resguardado, uma possibilidade de ter um teto sobre suas cabeças. O Sindicato dos Servidores Municipais promoveu na segunda-feira um ato público pressionando o Executivo a converter o Vale Transporte em pecúnia, o que pode ser pago em dinheiro ou créditos para a compra de combustível. Os detalhes com o presidente do Simpasso, Everson da Luz. Muitos nossos colegas não utilizam o Vale Transporte porque não tem como utilizar pela questão do próprio transporte coletivo nosso hoje. Ele tem colegas nossos que são do magistério, que eles têm cada período da manhã eles têm que se deslocar para 2 unidades e o período da tarde também eles têm que se deslocar para 2 unidades. E um conflito de linhas, eles não têm tempo hábil para chegarem nos seus locais de atividades, para exercerem suas atividades laborais. Então já é uma reivindicação antiga, o nosso pedido do sindicato, que o Executivo Municipal possa trazer o pagamento do Vale Transporte hoje em pecúnia ou em dinheiro. Há moldes do Estado, o Estado já paga os seus professores em auxílio transporte, outros municípios já instituíram o auxílio transporte. Diga de passagem que os nossos servidores também, que pertencem ao quadro geral, moram às vezes em locais bem distantes, seus locais de trabalho, e tem que se deslocar com 2 ônibus. E com esses 2 ônibus de transporte coletivo, eles não conseguem ir para suas respectivas residências fazerem os seus almoços, a sua intrajornada, o momento que eles podiam ir para casa almoçar, interfere e eles não conseguem. Por suas vezes eles têm que ficar no pátio ou têm que ficar na sua secretaria ou almoçar próximo ao seu local de trabalho, interferindo então, inclusive, na hora intrajornada dos nossos servidores municipais. Por isso, essa pauta de reivindicação, esse ato público tem o objetivo de sensibilizar o Poder Executivo. Ainda na tarde de ontem, o Poder Executivo se comprometeu em estudar o assunto e dar um retorno ao sindicato em até 40 dias. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.